Boa noite, meus amados. É bom estar com vocês nesta noite de quinta-feira e que Deus venha ministrar uma palavra abençoadora no seu coração, na sua vida. Nós queremos começar esse culto cantando um cântico de louvor ao nosso Deus. Em seguida, iremos ouvir uma palavra que Deus possa então ministrar na sua vida através dessa palavra e do texto lido também e dos cânticos. Muito obrigado. Então, continue conosco nesse culto. Fique até o final, vá até o final e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Meu mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa, quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Boa noite, irmãos. É bom estar com vocês. Eu acredito que Deus tem algo na sua vida, assim como também tem na minha também. São dias que Deus vai ministrar e ministrará segundo a vontade dEle em cada coração. Eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra em Jeremias, capítulo 33. Se você puder acompanhar comigo na Bíblia, tudo bem. Se não, apenas esteja atento, ouvindo o que Deus tem para ministrar na sua vida através, então, da leitura desse texto, o qual quero compartilhar com você. Então, vamos ao texto. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que esforça para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu posso aprender muito com esse texto, mas antes de tudo isso, eu quero interceder, eu quero orar com você, para que Deus venha nos dar clareza, sabedoria na compreensão do que Ele tem para a minha vida, como também para a sua. Vamos falar com Deus em oração. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, nós acabamos de ler o texto de Jeremias, capítulo 33, e pedimos a Ti que venha nos dar sabedoria, esclarecimento, para que possamos tirar uma aplicação prática para a nossa vida nessa noite de hoje. Eu quero buscar a Tua presença, porque entendemos que Tu és o Deus que fala ao nosso coração, à nossa vida. Eu clamo por essa vida que está nos ouvindo, ser com Ele aqui agora, que o Senhor possa então ministrar a Tua bênção, a Tua graça sobre Ele aqui agora em Teu nome santo. Nós cremos, acreditamos que o Deus de poder é aquele que sustenta, aquele que guarda, aquele que protege a cada um.
Por isso, então, eu clamo por essas vidas aqui agora. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, que Deus continue te abençoando. O profeta Jeremias, ele profetizou os dias não eram fáceis, eram dias difíceis, eram dias conturbados, eram dias de provações. Ele foi um profeta que profetizou em relação à nação de Judá, o reino de Judá. Então Deus colocou ele para que falasse sobre Judá. Judá estava afastando dos caminhos do Senhor, era o declínio de Judá. E Deus levantou Jeremias para que falasse o que iria acontecer com Judá, porque eles estavam fugindo, saindo dos caminhos o qual Deus tinha determinado que eles caminhassem. O povo já estava afastando de Deus, o povo estava descumprindo os princípios os quais Deus tinha posto para que eles o fizessem. Jeremias ele também foi contemporâneo de Daniel, de Ezequias, de Abacuque. Então, nesse período, ele contextualizou com esses profetas ali também. E Jeremias, ele trata algumas questões importantes, mas eu deixei para hoje, verificarmos, estudarmos hoje, algo que eu julgo muito importante, que é uma questão da nossa oração, do nosso conversar com Deus, da nossa intimidade com o Pai, do momento onde que eu posso abrir o meu coração para Deus e deixar que Ele venha ouvir-me e venha fazer a diferença a qual eu preciso, ao qual você precisa. Por isso, então, quero voltar ao versículo 33, mais uma vez com vocês, e vamos analisá-lo para entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias, ele trata uma questão muito importante aqui. E às vezes nós não entendemos ou não compreendemos e precisamos, nesse momento, começar a voltar a compreender aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida através da intercessão, através da oração. Quando Jeremias ele retrata o versículo 3 desse capítulo, e quando ele chama as pessoas para que pudessem invocar, e na realidade é uma palavra do Senhor aqui, e esse texto ele fala sobre promessas de paz e prosperidade, e Deus fala com ele e diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o parte do 4 diz: porque assim diz o Senhor. O que isso quer dizer para nós? Talvez você hoje passa por uma situação difícil na sua vida. São dias, nós estamos com mais de ano enfrentando a pandemia. E me parece que agora, nesse mês, parece que as coisas ficaram quase que fosse a flor da pele. Parece que as questões subiram muito mais em relação ao contágio da pandemia, e principalmente em nosso Brasil, em nosso estado. Muitos países fecharam fronteiras para o Brasil. E não podemos viajarmos para outros países. A recomendação que nós temos nos dias de hoje é para que ficássemos em casa, que não aglomerássemos, mas que ficássemos quietos para tentar evitar a proliferação desse vírus que tem, de alguma forma, atacado toda a humanidade. Inclusive, algumas pessoas, talvez da sua família, tenha recebido esse mal nas suas vidas. E certamente algumas tristezas vieram até você, porque você acabou perdendo alguns entes queridos. Mas eu quero dizer para você ainda essa noite, que o texto ainda é esse: invoca-me e te responderei. Esse texto retrata a ideia de intimidade, de comunhão. Porque nós compreendemos, segundo os relatos bíblicos, que Deus responde para aquele que tem uma intimidade com Ele, aquele que consegue ouvir a voz do Senhor, ou melhor, aquele que expressa o seu desejo do seu coração, ao ponto que Deus possa ouvi-lo e entender que a sua oração chega até o Senhor.
Então, quando o texto diz, invoca-me, está dizendo para aqueles que têm certa intimidade com Deus, ou para aqueles que procuram ter uma intimidade com Deus. E se percebermos, são momentos difíceis da nossa vida, que muitos de nós procuramos ter uma certa intimidade com Deus. Quando as coisas parecem que começam a dificultar um pouco mais, são momentos que parece que aproximamos de Deus. Isso não está errado, porque a nossa procura ainda precisa ser em Deus, a nossa confiança ainda precisa em Deus, e mesmo que aos olhos de muitos pareça tardio, ainda o momento é voltarmos para o nosso Deus, porque Ele é nosso socorro no momento de tribulação, Ele é o nosso socorro no momento da nossa angústia, é o nosso socorro quando nós precisamos de um certo auxílio, onde ninguém pode chegar, Deus pode chegar. Onde ninguém consegue ir, ali Deus pode estar. Porque Ele é Deus, Ele é imutável, Ele é atemporal, Ele não depende de tempo. O Deus que você serve, Ele está presente hoje aqui, para ministrar na sua vida, no seu coração. Esse texto, então, eu entendo que ele fala de intimidade e comunhão. Invoca-me. A ideia de invocar, de buscar ao Senhor, é a ideia de você se prostrar diante dEle, é de você buscar com certeza o auxílio de Deus, sabendo que Ele vai ministrar na sua vida, que Ele vai ouvir aquilo que você vai chamá-lo, aquilo que você vai invocar, vai chamar. A ideia de invocar é essa ideia, que você vai se colocar e vai buscar algo para você. E você invoca, você busca a presença de Deus para a sua vida. Você deseja ardentemente Deus diante de você. E Ele, de uma certa forma, Ele ouve o seu clamor. Ele ouve a sua petição. Ele ouve o momento que você chega diante dEle, com o coração quebrantado, compungido, transformado. Ele responde o seu clamor, Ele responde a sua oração. E você, então, é abençoado por uma resposta de oração. Esse texto também eu posso entender que ele fala de fé. Ele nos chama a acreditar em Deus. Ele nos chama a entender que Deus pode resolver toda e qualquer circunstância, situação. E são dias, meus amados, que nós precisamos nos colocarmos diante do Senhor e entendermos que Ele sim pode nos resolver. Por isso, Ele pode resolver as nossas questões. Por isso o texto diz, invoca-me. Invoca-me e te responderei. A ideia de você buscar ao Senhor com fé, porque tem uma certa intimidade com Deus e Ele então vai te responder. Ele então vai ouvir o seu clamor e a sua questão vai ser resolvida. Por isso eu quero clamar para você então nessa noite, tenha fé, tenha ousadia de invocar o nome do Senhor, porque Ele vai ouvir, Ele vai te responder, Ele vai ser atento ao seu clamor, à sua oração. Completando o versículo, ele diz assim, e depois de invocar o Senhor, Ele vai nos responder, ele diz, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. E a parte final do verso diz assim, que não sabes, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você invoca o Senhor, é porque você tem uma certa intimidade com Ele, ou está buscando uma intimidade com Deus. E Ele responde o seu clamor, a invocação que você fez nele, porque você acreditou em Deus. E o texto continua dizendo, Ele vai anunciar para você, Ele vai dizer para você, Ele vai colocar diante de você, para que você então venha experimentar coisas grandes, que estão escondidas, que você não sabe. São aquela oração que você busca diante de Deus, onde pessoas não acreditam, não creem e as coisas acontecem. É onde tudo parece que não vai romper e você vai colocar a sua confiança em Deus e algo que não poderia romper, a partir daquele momento o milagre acontece. São as portas fechadas, trancadas, e você coloca diante do Senhor, você invoca o Senhor e as coisas irão acontecer. E ainda mais,
coisas grandes onde você nunca imaginaria que poderia estar, poderia ir, que poderia receber. São coisas que você pensa que não conseguiria conquistar e alcançar. São coisas grandes que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso, eu entendo, meu amado e minha amada, nós precisamos invocar, clamar o nome do Senhor. Porque isso retrata uma intimidade, isso retrata uma busca de presença de Deus em nossa vida. Porque Ele sim vai nos responder. E Ele sim vai anunciar coisas grandes e ocultas que nós ainda nem sabemos as quais são. Os milagres de Deus, a bênção de Deus é grandiosa para nós. O que Deus tem preparado para a nossa vida, talvez hoje você não compreende, porque é grandioso para você. Mas você precisa então se colocar na brecha e deixar que Deus venha ministrar na sua vida, para que o altar do Senhor venha a ser construído no seu coração, no seu pensamento, no seu lar. Nós somos sabedores que muitas pessoas têm passado por lutas e provações nesses dias. Mas são dias de nós invocarmos o Senhor. São dias de clamarmos pela nossa nação, pelo nosso estado. São dias que as UTIs estão cheios, onde nós vimos histórias de muitas pessoas tentando uma vaga em UTI e não conseguem. E as famílias se desesperam, choram, sofrem. Mas eu entendo que o Senhor, Ele tem um melhor para você. Eu entendo, meu amado, que a vida aqui ela é passageira, sim. Mas vamos voltar para os pés do Senhor. Vamos invocar ao Senhor. A nação de Judá, ela tinha afastado o Senhor. E algumas consequências vieram para aquela nação. E como está o nosso país? Como está o nosso estado? Como está o mundo? O mundo não tem fugido da presença do Senhor. Você não tem fugido da presença do Senhor. Não é o momento de nós resgatarmos tudo aquilo que Deus prometeu para nós, resgatarmos tudo aquilo que precisamos fazer para o nosso Deus? Será que nesse momento de invocar ao Senhor, de clamar ao Senhor, é o momento de você incluir também a sua vida diante do altar do Senhor, buscar um perdão de Deus, buscar uma confirmação de Deus na sua vida, para que Ele venha purificá-lo, limpá-lo e transformá-lo? Porque nós já falamos no início, a ideia de invocar é para aquele que tem uma certa intimidade com a pessoa. Se você vai buscar uma certa intimidade com Deus, e Ele sim vai te responder. Então, meus amados, nesses dias de hoje, eu quero clamar para você. Volte para o altar do Senhor. Volte para os princípios de Deus. Se nada está indo bem na sua vida, se nada está indo bem para você, clame ao Senhor. Acredite no nosso grandioso Deus. Se tem tido percas materiais, percas físicas no seu lar, mesmo assim, continue acreditando em Deus. E o invoca, e o busque. Chame o Senhor pelo nome. Conte a sua necessidade para Ele, porque certamente Ele vai te ouvir. Ele vai entender o seu clamor. E Ele vai derramar do céu as bênçãos sobre você sem medidas. E é uma palavra, é uma promessa de Deus. E o verso inicial do verso 4 diz: porque assim diz o Senhor. Aí eu volto no 3. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu fico imaginando tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Tudo que você tem sonhado, é o que você até mesmo não tem sonhado. E Deus tem preparado para a sua vida. Onde você vai chegar, as conquistas que Deus tem preparado para a sua vida. Então são dias de invocarmos ao Senhor. São dias de lutas, de provações. São dias de choro, de angústia. Mas são dias de invocarmos ao Senhor. Porque Ele vai nos colocar em lugares altos, abençoadores, coisas grandes que vai chegar diante de nós, e nós não entendemos como vai ser, mas é uma promessa de Deus. Era uma promessa de Deus para o próprio Jeremias, para o povo de Judá, para o povo então que voltasse para os pés do Senhor.
e é uma promessa de Deus para mim e para você na noite de hoje. Se nós invocarmos, se nós buscarmos nosso Deus, certamente a bênção virá para mim e para você. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na Tua presença as nossas vidas. Nós somos sabedores que famílias, que lares têm sido dilacerados, têm tido percas, mas ainda a nossa confiança é em Deus. E estamos nesse momento invocando o Teu nome santo, buscando o Deus de poder. Traga paz para essa cidade, traga paz para essa família. Pai, que esse choro ele venha ser passageiro, que esse choro venha receber o enxugar das suas lágrimas pelo nosso Deus. Esse clamor de oração, essa intenção de oração, de cura na vida dessa família, dessa pessoa, qual essa pessoa tem clamado, conceda em nome de Jesus. Ouça o nosso clamor nesses dias, ó Pai, que parecem atormentados, que parecem dias de perseguição, que parecem dias de aflição. Então nós colocamos no Teu altar e invocamos Teu nome santo nessa noite, ó Pai. Eu quero clamar por essa família, por essa vida, venha restabelecê-la e venha curá-la aqui agora no Teu nome santo. Quantos estão perto de nós, ó Pai, estão acometidos do Covid-19? Famílias, ó Pai, mas o Senhor é aquele então que dá o livramento. E a nossa confiança ainda é e sempre será em nosso Deus grandioso e gracioso. Clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe. Não esqueça de invocar o nome do Senhor. Não esqueça de ter uma vida santificada na presença de Deus. Eu clamo por você, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. E esteja na próxima quinta conosco novamente, nesse mesmo canal do YouTube. E no domingo estaremos um pouco mais cedo, às 18 horas, também nesse mesmo canal, com o nosso culto da Igreja Cristã Evangélica da Cidade Jardim. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.